Pirâmides gigantescas se erguem até o céu. São monumentos de tamanho e precisão inacreditáveis. Por milhares de anos, elas ficaram lá, quietinhas, só espiando o mundo mudar ao redor. Como é que essas paradas gigantescas foram construídas? Essa é uma pergunta que ainda faz a gente quebrar a cabeça. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais famosona. Foi feita para um faraó chamado Khufu, ou Quéops, para quem curte um nome mais chique. É uma das maravilhas do mundo antigo, um verdadeiro show de engenharia e ambição humana. Tipo um troféu de uma civilização que já foi para Cucuia faz tempo. Muita gente já tentou explicar as pirâmides. Os sabichões dizem que foram os egípcios antigos. Falam que os trabalhadores usaram ferramentas simples e cordas bem fortes. Sugerem que usaram rampas para levantar as pedronas. Mas será que essas explicações dão conta do recado? Elas explicam direitinho essas façanhas que a gente vê? Pensa só no tamanho da encrenca. Milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, foram transportados e foram encaixados com uma precisão de cair o queixo. Algumas pedras são tão perfeitamente encaixadas que nem uma lâmina fininha passa entre elas. Essa precisão é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Pensa no tanto de conhecimento que precisava para uma parada dessas. Os construtores manjavam de matemática, manjavam de astronomia. As pirâmides são alinhadas com as estrelas, tipo um GPS celestial da época. Como é que uma civilização antiga conseguiu tanto conhecimento avançado tão rápido? Descobriram tudo sozinhos na raça? Ou será que tiveram uma ajudinha, talvez de uma fonte bem inesperada, tipo um ET Brother? Essas perguntas ficam no ar, que nem o calor do deserto. As histórias oficiais às vezes parecem meio capengas, sabe? Deixam uma pulga atrás da orelha, espaço para maravilha e para outras possibilidades que fazem nossa imaginação voar mais alto que foguete da NASA. O mistério fica ainda maior quando a gente olha de perto. A logística para alimentar e abrigar milhares de trabalhadores era coisa de maluco. As ferramentas que aparecem nas gravuras antigas parecem bem básicas, tipo coisa de idade da pedra. Será que essas ferramentas mixurucas conseguiam mesmo cortar e mover pedras que pesavam até 80 toneladas? Tipo uns 10 elefantes juntos? As pedreiras ficavam mó longe. Como é que esses blocos gigantescos foram transportados pelo deserto e pelo rio Nilo, num esquema tipo, se vira nos 30, Gap 2? As perguntas se multiplicam. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o tanto de coisa que não sabe. As pirâmides desafiam nosso entendimento do passado. Elas nos convidam a pensar além do feijão com arroz das histórias oficiais e explorar todas as possibilidades, até as mais doidonas. No mundo todo, culturas antigas contam histórias. Falam de deuses que vieram do céu. Descrevem seres poderosos com habilidades esquisitonas. Esses seres muitas vezes traziam conhecimento. Ensinaram os humanos sobre agricultura, construção e as estrelas. Tipo uns professores particulares cósmicos. Será que são só mitos? Histórias da carochinha inventadas por gente antiga? Ou poderiam ser memórias? Lembranças meio apagadas de coisas que realmente aconteceram, passadas de pai para filho, tipo receita de vó? Talvez esses deuses não fossem seres sobrenaturais, coisa nenhuma. Talvez fossem visitantes de outros mundos. Pensa na possibilidade. E se seres avançadões de outro planeta deram um rolê pela Terra antigamente? Eles pareceriam deuses para os povos antigos. A tecnologia deles seria tipo mágica. Suas naves espaciais seriam carruagens de fogo, mais iradas que qualquer carro alegórico. Essa ideia é muitas vezes chamada de teoria dos astronautas antigos. Muitos cientistas torcem o nariz para ela. Preferem explicações mais caretas. Mas será que a gente pode ter tanta certeza? Não é meio metido a besta achar que somos os únicos seres inteligentes nesse universo gigantesco? E se outros existem, será que eles não exploraram o cosmos, assim como a gente está começando a fazer?
tipo uns bandeirantes espaciais? Dá uma olhada nas artes e textos antigos. Às vezes a gente vê umas figuras esquisitas. Usam umas coisas que parecem capacetes e trajes espaciais. Às vezes vemos desenhos de objetos voadores e não são pipas, viu? Será que é tudo imaginação fértil? Ou são tentativas de registrar algo realmente visto, algo extraordinário, tipo um show do outro mundo? O povo Dogon da África, por exemplo, manjava do sistema estelar Sirius. Sabiam de uma estrela companheira, Sirius B, invisível a olho nu. Como é que eles sabiam disso séculos antes dos telescópios modernos confirmarem a existência dela? Eles dizem que o conhecimento veio de seres do céu. Contaram para eles no zap cósmico? A gente precisa manter a mente aberta, tipo janela de busão em dia de calor. O universo é vasto e cheio de maravilhas que a gente nem consegue imaginar. Descartar a ideia de visitantes antigos sem investigar a fundo não é científico. É simplesmente fechar a porta na cara do conhecimento, dar um bloco no aprendizado. Talvez as pistas estejam por toda parte. Talvez estejam escondidas bem debaixo do nosso nariz, nos mitos, lendas e nas construções gigantes dos nossos antepassados. A gente só precisa aprender a enxergá-las, interpretá-las com um olhar novo, sem os óculos embaçados das ideias pré-concebidas do que era, ou foi possível, só para a humanidade. Gap 2is. Vamos voltar para as pirâmides de Gizé. A arqueologia tradicional, aquela do livrão, diz que eram tumbas para faraós. Dizem que dezenas de milhares de trabalhadores ralaram pra caramba por décadas. Usaram talhadeiras de cobre e martelos de pedra. Arrastaram blocos de pedra gigantes entre nós pela areia, num perrengue danado. Só a Grande Pirâmide tem uns 2.300.000 blocos de pedra. Esses blocos pesam de 2 toneladas e meia até incríveis 80 toneladas, mais pesado que a sogra depois da feijoada. É uma quantidade absurda de material para mover e encaixar com tanta precisão. Imagina o trampo. Cortar esses blocos duros de granito e calcário com ferramentas moles de cobre seria lento para dedéu. Gastaria as ferramentas rapidinho. Quantas ferramentas eles precisariam? Quantos homens? Mais gente que em show do Roberto Carlos no Maracanã? E aí tem o levantamento. Como é que blocos de granito de 80 toneladas foram erguidos até lá no alto, na Câmara do Rei? As rampas que o pessoal sugere teriam que ser gigantescas. Seriam obras de engenharia por si só, talvez maiores que a própria pirâmide. Tipo construir um minhocão só para fazer um prédio. E cadê a prova dessas rampas colossais hoje em dia? Sumiu, comeu? É bem pouca. A precisão é outro quebra-cabeça dos grandes. As pedras de revestimento da Grande Pirâmide eram de calcário branco polido. Encaixavam tão perfeitamente que as juntas eram quase invisíveis. A estrutura toda estava nivelada com uma margem de erro de poucos centímetros. Os lados alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais. Mais preciso que GPS de última geração. Esse nível de precisão é difícil de conseguir até com tecnologia moderna, daquelas de filme. Como é que os construtores antigos, supostamente com ferramentas de lascar pedra, conseguiram isso? Parece quase sobre-humano, uma façanha que desafia explicações simples e chuta o balde do que a gente achava que as civilizações antigas conseguiam fazer. Alguns vão dizer que a criatividade humana não tem limites. E é verdade, o ser humano é fogo. Mas também temos que ser realistas, pé no chão. Existem limites para o que dá para fazer com certos níveis de tecnologia, né? Não dá para fazer churrasco com isqueiro em dia de chuva. A velocidade com que essas estruturas supostamente surgiram também é de cair o queixo. Se a gente aceitar os prazos tradicionais, a quantidade de pedra extraída, transportada e colocada por dia é gigantesca.
Será que as ferramentas não eram tão jurássicas assim? Será que a galera teve uma mãozinha, uma força amiga com conhecimento e ferramentas muito além das suas? Tipo um coach intergaláctico? As perguntas pedem respostas que deem conta de todas essas complicações, sem deixar ponta solta. Gap 2. Vamos imaginar um cenário diferente, tipo filme de ficção científica. Há muito tempo, uma grande nave viajou não pelos oceanos da Terra, mas pelo marzão escuro do espaço. A bordo estavam seres inteligentes de um sistema estelar bem distante, lá nos cafundós do Judas. Talvez o mundo deles estivesse morrendo, coitados. Talvez fossem exploradores, mapeando a galáxia, tipo uns Pedro Álvares Cabral do espaço. Encontraram nosso jovem planeta fervilhando de vida. Viram os primeiros humanos meio perdidos na evolução, mas cheios de potencial, tipo um diamante bruto. Esses visitantes não eram deuses, mas estavam anos-luz à nossa frente naquela época. O conhecimento deles em ciência e engenharia era gigantesco, tipo enciclopédia Barça Cósmica. Como seriam esses marinheiros das estrelas? A gente só pode especular, dar um palpite. Talvez fossem humanoides, parecidos com a gente, mas com umas características diferentes. Quem sabe mais altos, com olhões para enxergar no escuro, ou dedos fininhos, bons para mexer em controles complicados, tipo controle de videogame impossível. Ou talvez fossem bem diferentes. Seres cuja biologia se adaptou a um ambiente totalmente diferente, tipo um peixe fora d'água, só que no espaço. A nave deles devia ser um espetáculo. Teria pousado suavemente, talvez numa área deserta remota, longe das muvucas inicialmente. A chegada deles teria sido um show, uma luz brilhante no céu. Um evento que com certeza ficaria na memória, tipo final de Copa do Mundo. Esses seres, vamos chamá-los de anciões do céu, podem ter observado a humanidade por um tempo. Podem ter visto as civilizações florescendo ao longo do Nilo, tipo plantinha bem regada. Podem ter reconhecido a vontade de construir, de criar, de alcançar algo maior, de não ficar só no básico. Talvez eles decidiram dar uma força. Não para conquistar, nem para controlar, mas para guiar, para ajudar a humanidade a dar um salto, tipo um empurrãozinho evolutivo. Os motivos deles poderiam ser altruístas, gente boa mesmo, ou talvez viram um reflexo do próprio passado na nossa espécie em desenvolvimento. Ou quem sabe só queriam deixar uma marca, um oi para civilizações futuras como a nossa, tipo um grafite cósmico. Os primeiros contatos com os humanos devem ter sido cautelosos, com o pé atrás. Barreiras de idioma deviam existir. Imagina tentar pedir informação em hebraico antigo para um ET. Medo e admiração seriam reações naturais do pessoal local, tipo quando a gente vê um artista famoso na rua. Mas se esses anciões do céu fossem sábios e pacientes, a confiança poderia ter sido construída, tijolinho por tijolinho. Poderiam ter mostrado que eram da paz. Poderiam ter compartilhado presentinhos simples, mostrado pequenas maravilhas da sua tecnologia, tipo um truque de mágica high-tech. Aos poucos, um relacionamento poderia ter se formado, uma parceria entre os filhos da Terra e os viajantes das estrelas, prontos para começar um projeto gigantesco, coisa de cinema. Gap 2. Seção 5. O poder das estrelas. Ferramentas e técnicas alienígenas. Se esses anciões do céu ajudaram a construir as pirâmides, que ferramentas eles usaram? Com certeza não foram só talhadeiras de cobre e martelos de pedra, né? A tecnologia deles seria muito superior, tipo comparar um celular tijolão com um smartphone de última geração. Imagina aparelhos que conseguiam usar energia de formas que a gente mal começou a entender. Talvez tivessem ferramentas que cortassem pedra como faca quente na manteiga. Essas ferramentas poderiam usar raios de luz ou som concentrados, tipo um sabre de luz gourmet.
lasers, ou algo bem parecido, poderiam fatiar granito com uma precisão incrível, deixando superfícies lisinhas. Pensa nos blocos gigantes. Movê-los não seria problema nenhum para esses seres avançadões. Talvez tivessem aparelhos que anulassem a gravidade, deixando as pedras leves como pluma. Ou quem sabe usaram raios de energia poderosos para levantar e manobrar os blocos no lugar certo, tipo um guindaste de Star Trek. Isso explicaria como blocos de 80 toneladas foram colocados lá no alto da pirâmide. Explicaria também a velocidade e precisão incríveis da construção, sem precisar de rampas gigantescas ou exércitos de homens se matando nas cordas. Apenas tecnologia silenciosa e eficiente, guiada por mentes brilhantes. Trabalho limpo. O som dessa tecnologia talvez fosse um zumbido baixo. A cena teria sido de cair o queixo. Raios de luz, moldando a rocha mais dura sem fazer força. Pedras flutuando pelo ar como se fosse mágica, tipo Wingardium Leviosa egípcio. Os trabalhadores egípcios teriam assistido de boca aberta. Teriam aprendido,